Seja bem-vindo ao Liga 433, o programa que testa os conhecimentos de futebol é aqui na Bola TV e agora com os verdadeiros candidatos ao grande prémio, a presença na final da Liga dos Campeões. O jogo à séria vai começar hoje, dá o pontapé de saída para a competição a valer. Mais de 300 novas perguntas, muitas histórias, 32 participantes e o melhor de tudo, a grande novidade desta temporada, já sabe, é o prémio. Aqui neste estúdio, no final de maio, vou oferecer uma viagem para 2 pessoas à final da Liga dos Campeões com estadia e viagem pagas. É fantástico, não é? O grande vencedor deste Liga 433 vai viajar até Madrid e assistir ao vivo e a cores à grande final da mais importante competição de futebol do mundo. Mas os candidatos têm de provar que merecem, pois só um sairá vencedor. Mas como é que o encontramos? É assim uma espécie de Champions, é por fases. Arrancamos nos 16avos com 32 participantes e cada programa será um duelo entre 2 candidatos. O vencedor passa aos oitavos e assim sucessivamente até à grande final. A tática é simples, quem somar mais pontos no final vence. Então, em cada programa, os participantes começam a responder a 4 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Na etapa seguinte, o grau de dificuldade aumenta, as perguntas são só 3, mas cada uma vale 10 pontos. Mas nada está perdido. Na última fase, irei fazer 3 perguntas. Cada resposta certa vale 20 pontos. Vamos começar o nosso jogo e, para isso, temos de conhecer os 2 estreantes que vão hoje jogar. Luís Sousa, 67 anos, vem de Sacavém e traz o leão ao peito. É reformado, mas dedicou a sua vida à engenharia mecânica. É colecionador e só de desporto tem 500 livros em casa. Por isso, promete dar luta ao seu adversário. E quem é que é? Ricardo Rodrigues. Tem 25 anos, viajou de Aveiro de propósito para estar aqui no Liga 433. É empregado de escritório e sportinguista de coração. Tem um sonho que vê adiado época após época, mas já lá vamos. São estes os primeiros participantes do Liga 433 para jogar comigo e consigo aí em casa às perguntas que preparámos para eles. Olá, boa noite aos 2. Olá. Obrigada por terem vindo. Quero saber quem é que está mais nervoso. Luís, vou começar por si. Um bocadinho. Estava um bocadinho nervoso. No entanto, penso que vou ultrapassar isto com o andar do concurso. Penso que a pouco e pouco vai acalmar e as coisas vão... É preciso começar a acertar. Se começar a acertar, começa a acalmar, não bloqueio. Leu algum dos 500 livros que tem lá em casa para se preparar ou não? Eu li todos, só que não li agora, não li ontem. Fui lendo ao longo dos anos. Portanto, quando comprei há 10, há 15, há 20, li naquela altura, depois estão lá faz parte da minha coleção. Quando quero consultar alguma coisa, vou tirar uma dúvida ou outra. Mas, portanto, é assim que funciona. Ok. Ricardo, anda, Aveiro, viagem gostou, não gostou? Não, foi fácil. Foi tranquilo? Foi muito tranquilo. Muitos nervos ou não? Não, quero me divertir. Só. Exatamente, é esse o espírito. Têm que se divertir e obrigado aos 2 e boa sorte. Obrigado. Muito obrigado. E por isso vamos então conhecer a primeira história de hoje. Recordo os nossos concorrentes de hoje e a si que está aí em casa que é fundamental estar atento às imagens, está bem? Depois das imagens, eu vou fazer a pergunta e têm 15 segundos para responder. Está bem? Preparados? Tá. Vamos então às primeiras imagens de hoje. Quando ainda nem 23 anos tinha, apareceu em Manchester proposta do Real. 70 milhões de euros pelo seu passe. O United recusou-os. Carlos Queiroz revelou-o. Uma vez até tive de ir chamar a segurança porque pensei que alguém se infiltrara ali. O treino acabara, do meu escritório vi a figura a movimentar-se no campo, a rematar a baliza, a inventar jogadas. Era o Ronaldo. E de vez em quando apareciam funcionários a queixarem-se de que não podiam voltar a casa a horas, porque ele não voltava ao balneário. Continuava no relvado a ensaiar truques, dribles, e cheguei a esconder-lhe as bolas do treino. E foi assim que Cristiano Ronaldo levou o Manchester à conquista da Champions. Vamos então à pergunta? A quem é que o Manchester United de Ronaldo e Nani ganhou a Liga dos Campeões em 2007, 2008? Hipótese A, Milan. Hipótese B, Real Madrid. Hipótese C, Liverpool. Ou hipótese D, Chelsea. A partir de agora têm 15 segundos para responder. Então vamos lá ver. O Luís já respondeu. O Ricardo ainda está pensativo. Luís... Já está. 4 segundos, Ricardo, já está. Então, pronto, já temos a resposta do Luís. O Luís respondeu diferente do Ricardo. E antes de dizer
quem é que respondeu o quê, quero saber. Foi uma resposta à sorte ou sabia? Acha que sabia? Não, acho que sabia. Acho que foi uma final de taça campeão europeus que o Ronaldo até falhou um penalti ao Chelsea, penso eu, com o Chelsea. E o Ronaldo falhou o penalti, foram ao penalti, o Ronaldo falhou, mas depois, salvo erro, foi o central... É maravilhoso, está a ir à memória, tentar... Foi o central do Chelsea, Terry, que falhou, que caiu. Então tinha a ideia que era o Chelsea. Escorregou, portanto, e para si, a resposta seria de Chelsea. Foi essa que respondeu. Sim. Agora vou querer saber porque é que o Ricardo respondeu C. Ricardo. Respondi Porquê Liverpool? C, porque não sabia a resposta, primeiro. Mas tinha ideia que o AC Milan e o Real Madrid não eram, mas não estava mesmo recordado. E portanto foi à sorte. Sim. Então vamos lá ver. A resposta certa é... D. Chelsea. Por isso, 5 pontos para o Luís, acertou, e o Ricardo ainda não tem qualquer ponto, mas calma, ainda agora começámos. Portanto, nada de nervos, Ricardo, ainda temos muito ponto em jogo. Por isso, vamos já para as próximas imagens. Aos 11 anos media 1,37 m. Para lhe tratar o raquitismo, receitaram-lhe hormonas de crescimento. Custavam o que o pai ganhava num mês numa siderurgia. O Newells prometeu pagá-las. 2 anos depois, cortaram-lhe o pagamento. Temendo que ficasse anão, o pai enviou para Barcelona vídeo caseiro mostrando-o a dar 97 toques com uma laranja e 137 toques com bola de ténis. Encantados, mandaram-no ir para lá. Por lá ficou. A 16 de novembro de 2003, na inauguração do Estádio do Dragão, Rijkaard chamou-o à primeira equipa do Barcelona. Ainda pensou em prestá-lo ao espanhol por achar que driblava mais do que jogava, mas logo achou que não. Então vamos à pergunta. Que jogador se estreou na equipa principal do Barcelona no jogo de inauguração do Estádio do Dragão? Hipótese A, Iniesta. Hipótese B, Xabi Alonso. Hipótese C, Messi. Ou hipótese D, Xavi. 15 segundos a partir de agora para responderem. Responderam os dois logo. 2 segundos bastaram para responder. E pronto, responderam os dois a mesma coisa. Responderam os dois a hipótese C, Messi. Agora vou começar pelo Ricardo. Ricardo, porquê Messi logo assim de repente? Sei que foi o Messi. Que espetáculo, confiança logo. Com 16 anos, para aí, 16, Portanto, recorda-se deste jogo, deste jogo de estreia, deste jogo de inauguração? Não me recordo propriamente desse jogo, mas sei que foi o Messi. Pronto, é isto. Luís? Eu recordo do jogo, vi o jogo na televisão, recordo quem é que meteu os golos do Porto e tudo, portanto sei quem... Então quem é que meteu os golos do Porto? Não, isso pode ser perguntar assim. Pronto, não dar armas ao adversário. É este espírito. Pode ser a resposta. Mas pronto, então vamos lá ver se acertaram ou não os dois. A resposta certa é... Exatamente, Messi. É ele o jogador de quem estávamos aqui a falar e por isso 10 pontos para o Luís e os primeiros 5 para o Ricardo. E como vos disse, ainda há muito jogo. Espero que aí em casa também jogue connosco porque vai ver que vai valer a pena. Por isso, vamos então, atenção, terceira pergunta de hoje. Tal como a mãe, Carlos Sequeira, o pai, dava aulas de educação física em Viseu, onde ele nasceu. Futebol jogava também por vários clubes da região. Ao deixar de jogar, a Carlos Sequeira, chamaram-no para preparador físico do Tondela e a treinador de uma escolinha chamada Os Pestinhas. Para os Pestinhas o levou, claro. Não andou por lá muito tempo. Ao fazer 8 anos, o Futebol Clube do Porto puxou-o para lá. Para que pudesse ir aos treinos, faziam 260 km de carro. E ao sentir-se pouco utilizado por lá, mudou-se para o Benfica. E com 18 anos, 9 meses e 16 dias, saltou do banco e fez golo ao Sporting. Vamos então à pergunta. Que jogador do Benfica saltou do banco e marcou golo no seu primeiro jogo contra o Sporting? Hipótese A, Espírito Santo. Hipótese B, João Félix. Hipótese C, Bernardo Silva. Ou hipótese D, Pepa. 15 segundos para responderem. Rapidíssimos. Eles hoje estão, afinal, 15 segundos se calhar é muito, porque eles hoje estão rapidíssimos a responder. E estes dois sportinguistas mostram que sabem ou não. Também não vou dizer se acertaram ou não, porque responderam os dois a mesma coisa.
de temas do Benfica. Sabem temas do Benfica ou só se interessam por aquilo que é do Sporting? Conte-me lá aqui um bocadinho. Eu penso que o gosto aqui é o futebol. Portanto, se é o futebol, tanto se é do Benfica, como é do Porto, como é do estrangeiro, do Real Madrid, ou do Barcelona, ou do Chelsea, portanto tem que ser Gosta de ver bom futebol? Pois, futebol não bom e mau, gosto de ver futebol. Portanto, quando vou vê-lo, se vai ser bom, se vai ser mau, primeiro tenho que ver. Mas tem visto melhor futebol ou pior futebol? Não, eu tenho visto, hoje em dia já se vê bom futebol também. Não? O futebol é completamente diferente do que era há 20 ou 30 anos, portanto, evoluiu de uma certa forma. E o que é bom agora não era bom há 30 anos e vice-versa, portanto... Mas viu este jogo que falávamos aqui nestas imagens ou não? Qual? Vi, contra o Sporting, vi. Pronto. Ricardo, rapidíssimo. Também vi, infelizmente, o jogo. E Sim, então, rápido. responderam os dois Não a havia- hipótese B, João Félix. E responderam os dois a hipótese B porquê? Não, também não tinha dúvidas. Acho que vi ainda agora a reportagem do João Félix e dos Pronto, tais e, quilómetros portanto, que ele fazia para ir e depois voltou Era. para E sabiam o... desta história maravilhosa que contamos aqui nestas imagens ou não? Sabia que ele tinha jogado no Porto, segundo o júnior do Porto, penso eu. Sim. Então, estavam atentos. Nos Mas... juvenis, nos juvenis do Porto. Ok, então vamos lá ver se eles acertaram ou não. Certa, exatamente. Era a hipótese B, João Félix, por isso acertaram os dois. 15 pontos para o Luís, 10 pontos para o Ricardo. Estão mais confiantes, está a correr melhor, não é, Ricardo? Depois daquele primeiro início, foi o teste. foi à sorte, foi o teste, ficaram descontraídos. O jogo está a ser como vocês esperavam ou esperavam que fosse diferente? Não, eu não esperava nada. Vinha de mente aberta. Sim, mente aberta, não, mas está a ser giro, estou a gostar. Estou a gostar. O Luís, aqui entre nós ninguém nos ouve, tem uma particularidade que ele dizia no inquérito que lhe foi feito antes de ser um dos escolhidos a estar aqui, que queria vir jogar para aumentar a audiência da Bola TV. E por isso, vamos conseguir ou não aumentar a audiência Não, hoje? mas era isso, era um bocadinho a brincar. Mas o Ricardo também ajuda. Eu depois disse, os concorrentes é que fazem as Claro, audiências. exatamente, os concorrentes é que Então, fazem o pois. programa e eu quero-vos dar os parabéns porque tenho dois concorrentes fantásticos nesta estreia a valer do Liga 433. Por isso, vamos já à próxima história, nada de brincadeiras, atenção às imagens. O pai fora guerrilheiro do PAIGC, movimento de luta pela independência da Guiné e Cabo Verde, e morreu, era ele pequenino. Levou assim a vida a penar. A minha mãe vendia o que podia na feira, na rua, procurando fazer tudo pelos filhos que lhe ficavam nos braços. Às vezes havia arroz, um bocadinho de peixe, outras vezes não havia nada. Aos 12 anos, Cátia Baldé descobriu-lhe o gênio, trouxe-o para Portugal. O Benfica não o quis. O Sporting aproveitou-o. De lá saltou para o Galatasaray, queixando-se de que elementos da Juveléu o tentaram raptar, obrigando-o a andar por Espanha escondido antes de chegar a Istambul. E agora joga no RB Leipzig. Vamos então à pergunta. Que jogador do Sporting saiu para o Galatasaray com receio de ser raptado? Hipótese A, Edgar Ié. Hipótese B, Agostinho K. Hipótese C, Amido Baldé. Ou hipótese D, Bruma. 15 segundos para responderem. Rapidíssimos novamente. E eles não podem copiar a resposta um dos outros, mas voltaram a responder a mesma coisa. Responderam os dois a hipótese D. E o que eu quero saber é, como sportinguistas, os dois, e o Luís faz-me óbvio, Só porque fazem perguntas do Sporting, logicamente nós temos que responder. Até agora, porque era foi só do proibido, não é? Sporting, Era foi. proibido falhar. Não era proibido. Pois, se foi às mulheres, o que é como vão as outras? Mas como é que... lembravam-se desta história que falávamos aqui? Sim. É uma história recente. É uma história, tem 2 anos ou 3. Por aí. Portanto, e, portanto, Por aí. ainda estava Está bem na fresquinha na memória. memória de ambos, é isso, não é? Tem na Tinham memória. os dois ainda bem presentes este episódio, não é? Então, vamos lá ver, a resposta certa é... Exatamente, a resposta D, Bruma. Foi ele o jogador que saiu para o Galatasaray com receio de ser raptado e muito se falou deste episódio na altura. E por isso, acabámos a primeira parte das 4 perguntas a valer 5 pontos. O Luís tem 20, o Ricardo tem 15, mas isto tudo pode virar. Agora, o que eu quero saber é, mais descontraídos? Sim. Início está. O Luís veio e inscreveu-se porque é um leitor assíduo do jornal A Bola. Ele, inclusive, faz questão de dizer, e nós agradecemos também por isso, essa presença de aprendeu a ler quase ao mesmo tempo que começou a ler a bola, não é? Quando comecei a aprender a ler, comecei a ler a bola. Era o único jornal que me chegava à mão, através de um amigo do meu pai. Eu comecei a ler a bola e, a partir daí, nunca mais deixei de ler a bola. Desde os 10 anos, vai, 10, 11 anos, comecei a ler a bola.
E os conhecimentos que tem também é porque acompanha diariamente aquilo que os nossos colegas escrevem lá, certo? Claro. Portanto, ajuda. Tinha que estar muito distraído se não lesse e não ficasse com alguma coisa cá dentro. Com alguma coisa na memória, não é? Alguma coisa se passava, não é? Por isso mesmo. Não estou a decorar propositadamente há 30 ou 50 anos. Mas está a adquirir conhecimento, não é? Sim, estou a ler e as coisas como ficam por gosto. Portanto, são retidas com mais facilidade, não é? Claro. O Ricardo, como tem 25 anos, já é das novas tecnologias, não quer dizer que o Luís também não seja, mas é outra geração, viu no Facebook e decidiu inscrever-se. Sim, é verdade. Então, pensou, isto tem a minha cara, foi? Não. É futebol. E futebol, por que não? Exatamente, foi essa a pergunta, não é? Foi essa a pergunta que fez. Futebol, se era sobre futebol, por que não arriscar? Ok. É verdade. Então, até futebol, porque não? Porque também joga futebol, não é? Falávamos lá fora sobre isso. Hoje só com amigos, mas já joguei futebol. Mas não joga só futebol. Temos aqui assim um desportista. Ele joga outro desporto, certo? Ténis? Sim, ténis. E então, é melhor no futebol ou melhor no ténis? Se calhar sou melhor no futebol. Alguém tem que comprovar, não sei o que vou dizer. Mas faz questão de praticar com regularidade. Sempre possível. É de Aveiro, sportinguista, mas sabem qual é a memória mais antiga que ele tem de futebol? Beira-Mar, não é? Sim. Ia com quem ver os jogos do Beira-Mar? Tinha que idade, lembra-se não? 3, 4 anos, já tenho algumas memórias lá no velhinho estádio, tenho algumas memórias guardadas. E como é que surge sportinguista? Por influência desse avô? Não, o avô é do Porto. E a bola em Aveiro com o avô que é do Porto. E agora? É sportinguista? Acabou sportinguista. Então, quando por causa do padrinho, exatamente. Mas... E o padrinho levou o melhor sobre o avô, é isso? Levou. Mas o que leva o melhor sobre tudo é o Beira-Mar, que é o clube da terra. Ok. Desses somos todos. Primeiro Beira-Mar e depois Sporting, é isso? Sim. Okay. Primeiro o clube da terra merece sempre um carinho mais especial. Luís, sportinguista por influência de quem? Olha, nem sei. Só sei que nasci numa época em que o Sporting ganhava tudo. Portanto, e ganhou muitos campeonatos seguidos, talvez, portanto, por esse motivo, o meu pai também era do Sporting, portanto, mas não era muito fanático ou não se envolvia muito no desporto. No entanto, foi a partir daí, portanto, como se calhar naquela altura só ouvia falar no Sporting, se calhar foi aí, como agora, por exemplo, quando agora há muita gente do Porto, porque eu falar muito do Porto a ganhar, que o Porto não tinha adeptos nenhum, só tinha lá meia dúzia de gatos pingados no Porto. Também não seja mauzinho, seja mauzinho, sempre teve muitos adeptos, mas sim, percebo o que está a querer dizer. Que as vitórias ajudam a conquistar os miúdos, portanto, e deve ter sido isso que aconteceu comigo, porque nasci naquela década de 50 e ali não havia hipótese, não é? É assim, estas histórias maravilhosas dos nossos 2 primeiros concorrentes e por isso vamos então para a próxima fase do nosso jogo. Nesta segunda fase tenho 3 perguntas para fazer. O grau de dificuldade vai aumentar e cada resposta certa vale agora 10 pontos, o dobro das primeiras. Os participantes vão continuar a ter a ajuda preciosa do nosso arquivo fotográfico e 15 segundos para responder. Por isso, vamos conhecer a próxima história. Atenção às imagens. Para chegar pela primeira vez à final da Taça dos Campeões, o Benfica eliminou o Rapid. Na Luz venceu por 3-0. Em Viena, com 1-1, golo do capitão que haveria de erguer a taça em Berna. Deu-se a invasão de campo à beira do fim. Os benfiquistas barricaram-se nos balneários. José Augusto revelou: tínhamos martelos, ferros de bater nos pitons, as navalhas de raspar as pernas. Estávamos preparados para recebê-los. Os primeiros a entrar caíam. Depois era uma avalanche. Não chegou a acontecer. Mas a comitiva do Benfica teve de voltar ao hotel, ao monte, nas carrinhas da polícia, coltados por carros do exército e soldados de metralhadoras em punho. Vamos então à pergunta. No ano que o Benfica ganhou a Taça dos Campeões, que jogador marcou na meia-final contra o Rapid em Viena? Hipótese A, Eusébio. Hipótese B, Cavem. Hipótese C, Coluna. Ou hipótese D, José Águas. A partir de agora, 15 segundos para responder. Mais pensativos? Já carreguei. Já carregou, agora sim, já carregou. E, portanto, responderam diferente. O Ricardo respondeu C, Coluna, e o Luís respondeu D, José Águas. Ricardo. Não faço a menor ideia. Foi à sorte? Foi, teve que ser. Pronto. Porque não me diz nada mesmo. Nada. Nada. Luís.
Eu aqui também não sei concretamente se foi o Zé Águas que meteu o gol, mas pelo texto das imagens, falaram ali num jogador que marcava muitos gols naquela altura e que era o melhor marcador do Benfica naquela altura. Portanto, eu fui por esse. Então, fui por Zé Águas. O que é que eu disse desde o início? Que as imagens ajudam. Ajudam. Certo? E aqui ajudaram porque... Então vamos lá ver se ajudam ou não. A resposta certa é... B. José Águas. Estava nas imagens. Estava nas imagens. Ali uma dicasinha. Eu não tinha a certeza. Pois dois. É impossível ter a certeza de uma coisa destas. Portanto, não sei, não me lembro dos jogadores todos, pelos gols todos do Benfica, nem vi. Portanto, nem do Sporting, temos que filtrar. Nem do Sporting. Pois não, nem do Sporting. Temos que filtrar e chegar lá. Por isso é que as imagens, mesmo para quem está aí em casa e pode jogar connosco a este Liga 433, é importante precisamente estar atento às imagens, ouvir a história e depois sim, com base na história, tentar acertar na pergunta que fazemos. Vamos lá então, 30 pontos para o Luís, 15 para o Ricardo. Parece muito, mas não é. Ainda há muito ponto em jogo. Portanto, Ricardo, pensamento positivo. Claro. Certo, Luís? Pensamento positivo aos dois. Sim, vamos embora então para a próxima história de hoje. A maior goleada do Benfica para o campeonato foi com a Sanjoanense, em abril de 1947. 13-1. Julinho, que já marcara 4 nos 12-2 ao Futebol Clube do Porto, fez 6 golos. Por ter Espírito Santo com estranha doença que o afastou dos campos por mais de um ano, o Benfica fora buscá-lo em 1943 por 25 contos. E a ele, para assinar o contrato, deram-lhe 10, que seriam hoje cerca de 5.850 euros. O Futebol Clube do Porto ainda tentou evitá-lo, oferecendo-lhe o dobro daquilo que o Benfica lhe prometera. Mas a resposta de Julinho, que também marcou o golo na vitória na Taça Latina, foi incontornável. Agora já é tarde, já dei a minha palavra, está dada e é de honra. Vamos então à pergunta? Julinho marcou 6 golos na goleada do Benfica à Sanjoanense por 13-1. A que clube foi contratado este jogador? Hipótese A, Leixões. Hipótese B, Académico do Porto. Hipótese C, Salgueiros. Ou hipótese D, Ramaldense. 15 segundos a partir de agora para responderem. Outra vez respostas diferentes. O Luís diz a hipótese B, Académico do Porto, e o Ricardo diz hipótese A, Leixões. Ricardo, primeiro os mais novos. Leixões, porquê? Nem sei quem era o Julinho, primeiramente. Para ser muito sincero. E também não sei porque respondi Leixões. Ok, pronto, tentou a sorte dele. Acho que o vídeo não ajudou desta vez, não nos disse a resposta. Pronto, também não pode dizer a resposta sempre. Tem lá uma dicasinha, mas não pode dizer a resposta sempre, senão vocês não estavam cá a fazer nada, não é? Tem lá uma dicasinha que é aquela do... Portanto, a dica estava... Ele enfiou a dica, porque a dica falava no Porto. Sim, pensei num clube do próximo. Pois, era um clube do Porto. E, portanto, do Porto estava certo. Também estão nas perguntas todas. As respostas todas é do Porto. É do Porto. Só que era do Académico do Porto. Já tem. Porquê que era do Académico do Porto? Conte-me lá. Porque eu sei que era do Académico do Porto, porque sei. Então, o Julinho foi marcador, foi que vocês estavam ali, foi marcador na Taça Latina, contra contra quem é que foi, depois aparece a pergunta outra vez. Marcou assim mais de 200 golos. Coisa pouca, não é? Mais de 200 golos. Pois o Julinho tem muitos. Não, e faleceu há pouco tempo, faleceu para aí há 5 ou 6 anos. Portanto, mais de 200 golos, era um goleador. Por isso, vamos lá ver a resposta certa. É Académico do Porto, hipótese B. Eu sabia. Por isso, agora estamos com 40 pontos para o Luís, 15 pontos para o Ricardo. Ainda muito jogo pela frente, por isso, próxima história. Era guarda-redes do SK Zidanic. Levaram-o a campeão da Checoslováquia e, vendo tropas nazis aventrarem-lhe o país, fugiu para a França. Foi lá que o Futebol Clube do Porto descobriu. Campeão em 1939-1940, também era espião anti-nazi. Aos primeiros dias de 1943 desapareceu sem deixar rastro. Correu rumor de que fora raptado do hotel onde vivia, mas não. Ao saber que Salazar já mandara prender Cândido de Oliveira, fugiu para que não o entregasse à Gestapo. Para tal, teve ajuda até de Manuel da Conceição Afonso, anarco-sindicalista que fora presidente do Benfica. Ao voltar à França, juntou-se à resistência sob as ordens de Emílio Guerreiro. O guarda-redes não foi mais. Vamos à pergunta.
Que guarda-redes do Futebol Clube do Porto era espião anti-nazi e desapareceu sem deixar rastro? Hipótese A, Mihaly Čička. Hipótese B, Franjo Petrac. Hipótese C, Bela Andrasic. Ou hipótese D, János Bíri. 15 segundos para responderem a partir de agora. Centrados os dois. Ricardo, vamos embora. Já estão os dois. E então, o Ricardo responde a hipótese A, Mihaly Čička, e o Luís responde a hipótese C, Bela Andrasic. Pronto. Porquê é que responderam? É o único nome que me diz qualquer coisa, primeiro. Okay, que é familiar? Sim, que me é familiar. De resto, não. Acho que nunca ouvi falar. Eu estava em dúvida entre o Čička e o Andrasic, mas tenho a impressão que o Čička depois foi treinador do Porto mais tarde, portanto não fugiu. Que ele foi treinador do Porto mais tarde, em 40 e tal, por um tempo não fugiu. Portanto, acho que o outro também era o Bela Andrasic, também era húngaro, como o Čička, eram os dois húngaros. Penso que é o Bela Andrasic. Então vamos lá ver se era ou não. A resposta certa é exatamente Bela Andrasic. Era ele o jogador de quem estávamos aqui a falar. Era mais difícil, não é? Precisamente porque estamos a ir muito mais atrás na história. Só que o Čička, como foi treinador mais tarde, portanto acabou por... depois da guerra, Exato. não desapareceu. Foi treinador em 39-40. Pois. E, portanto, pensou, se foi treinador, não fugiu. Portanto, eliminou logo essa hipótese, não é? Isto também ser mais novo, depois também tem este handicap às vezes que é... Ou não. Ou não. É verdade. Não é? Neste caso aqui até foi, mas claro. ou não, mas calma. Claro. Ainda temos 60 pontos para disputar, portanto... vamos ver como é que se vai processar daqui para a frente. Vamos agora então ver só a pontuação, 50 pontos para o Luís, 15 para o Ricardo. Vamos agora aqui falar um bocadinho mais de vocês outra vez. O Ricardo tem uma curiosidade que é, ele tem, só para não falhar, tem 25 anos e tem um sonho, ele já se está a rir porque já sabe o que é que eu lhe vou perguntar, não é? Conte-nos lá, a mim, pronto, já sei, e o Luís também, mas conte lá para casa qual é que é o sonho. O sonho é o Sporting ganhar um campeonatozito. Se não for pedir muito. Ele dizia assim, o Sporting ser campeão pelo menos uma vez. Mais uma vez. mais de uma vez. Porque já não se lembra, já foi há tanto tempo que já não se lembra. Não, ainda tenho algumas memórias, Lembro-me perfeitamente do Sporting ser campeão, até porque costumo recordar, não é? Mas era bom ser mais uma vez. Ou seja, era um miúdo nessa altura, não é? Era. Muito já fez as contas, mesmo. não? Que tinha 7, ia fazer 8. Exatamente. Ia fazer 8. Nos 2 anos, Pronto. 7, 8 anos. E, portanto, agora queria ver como adulto o Sporting campeão, claro, não é? Claro. O Luís, pelo menos aqui, olha, já se está a rir porque ele partilha também dessa opinião, independentemente de ter memórias de outras memórias, não é? O Sporting ganhar desde 1962, portanto, eu recordo-me de 62, o primeiro campeonato do Sporting que eu me recordo é de 62. Portanto, de 62 até agora já vão para aí uns 8. É pouco. Mas também quer mais, como o Ricardo, pois, não é? Mas também tenho pena dele. Portanto, acho que ele devia ganhar este ano, para o ano que vem, pelo menos. Este ano não vai a tempo. Mas, ou seja, um bocadinho também no seguimento daquilo que estávamos a falar, não é? Que o Luís diz que havia muitos adeptos do Porto quando agora, e na altura dele do Sporting, precisamente por causa dos títulos, percebe um bocadinho o sentimento do Ricardo, não é? Pois percebo, então. Eu tive a dificuldade, não tive dificuldade porque depende também um bocado da filosofia de cada um. Mas os meus filhos também têm, o meu filho tem 35 anos e também é do Sporting. Agora veja bem o que é convencer o miúdo, que naquela altura não ganhava campeonatos, não ganhava nada, a ser do Sporting. E há muitos miúdos que nunca viram o Sporting ganhar e que são do Sporting. Portanto, é o que acontece com o Ricardo, mas penso que brevemente vai ser feliz. Pronto. Ao menos eles estão em sintonia nesse desejo de ter o Sporting campeão, ou não fosse hoje um programa de 2 sportinguistas. Para quem chegou agora à emissão da Bola TV e ainda não percebeu o que é que está aqui a acontecer, eu digo-lhe que estamos no primeiro programa da 3ª temporada do Liga 433 e eu estou aqui com o Ricardo e o Luís. Um deles passará aos 8avos de final e quem sabe se não será o finalista desta temporada. O meu papel é dificultar-lhes a vida durante 10 perguntas sobre futebol. Mas, por mais que me esforce e que queira ser eu a ficar com o prémio tal, não vou conseguir nunca, porque quem vai ter direito a viajar até Madrid para assistir ao vivo à final da Liga dos Campeões será um dos 32 participantes que se sentar aqui nesta cadeira onde hoje está o Ricardo e o Luís durante as próximas semanas.
Aquele que tiver mais concentração, garra, sede de ganhar e principalmente demonstrar que tem conhecimentos de futebol, ganha um lugar na final da Liga dos Campeões. Ou melhor, 2, porque vamos oferecer 2 bilhetes. É extraordinário, não é? Portanto, nunca assistiram a nenhuma final da Liga dos Campeões? Não. Nada? Não. Pronto. Algum jogo internacional? Ricardo? Sim, Real Madrid e Sporting. 3 anos, penso eu. Ok. Eu também vi este, mas vi muitos mais. Vi aquele do Damas, em que o Damas defende penaltis, mais penaltis, e depois ao fim perdemos. Grandes momentos esses, depois não é? ao fim perdemos o jogo porque não fazia parte das regras. Defender penaltis. Recordo desse, por exemplo, mas recordo muito mais. Recordo do Diniz falhar um penalti antes da final, antes que fomos às meias finais, em 74. Mas é um grande prémio que temos aqui em jogo neste Liga 433, sem dúvida, não é? Claro que é. É bom, É um sonho. Claro que é. Se ganhar a final e for à Liga dos Campeões, ver esse grande jogo em Madrid, quem é que vai levar consigo, Ricardo? A namorada. A namorada. Tem que ser. Pronto. Luís. Epá, eu levar comigo é uma coisa, ir ao jogo depois se calhar é outra. Mas há 2 bilhetes. Querem ver que eu, afinal, se for o Luís, ainda vou ver o jogo? Porque ele não tem ninguém para levar a ver o futebol. tenho Então, para levar. conte lá. Só que depois sou capaz de chamar o meu filho para ir comigo. Ah, O meu filho não está em Portugal, está no estrangeiro. Está na ok. Polónia e naquela altura, se calhar, vem ter comigo a Madrid e vamos... Não, estou a brincar, então como é que eu vou ganhar isto? Não estamos a falar de uma coisa uma hipotética. Deixa a mulher nas compras em Madrid Isso e depois mesmo, isso mesmo. da Polónia manda vir o filho até a Madrid para ver o jogo. Deixou na Gran Via. O Ricardo não, se for ele a ganhar, já sabe, vai de Aveiro até Madrid com a namorada a ver o jogo, portanto... Já tem o programa feito. Mas é sem dúvida alguma um jogo Claro. emocionante de se ver, não é? A partida é o melhor jogo do ano. É a competição mais importante de clubes, Claro. por isso mesmo é que nós, Sim, felizmente... envolvente também deve ser uma coisa completamente diferente do que é um jogo normal, como o Sporting Real Madrid, ou não sei o quê. Exatamente. Portanto, é uma coisa completamente diferente. Envolvente aquele ambiente Espetáculo. todo à volta, E o espetáculo depois o que espetáculo envolve. em si, não sei Por como. isso mesmo é que nós decidimos fazer esta Liga Milionária para dar esse prémio também de sonho. Vamos então agora entrar na parte mais importante do jogo. São as últimas 3 perguntas que exigem mais concentração que nunca. Porquê? Porque cada resposta certa dá 20 pontos. Por isso, tudo pode acontecer. O jogo pode virar completamente, porque acima da mesa vamos ter 60 pontos. Vamos então ver quem resiste à pressão. Venha a 8ª pergunta de hoje. Vamos à história. Foi no Tigre que Barnabé Ferreira começou a criar lenda que inspirou poemas e um tango até. O tango que tocava em sua honra ao intervalo no seu estádio. Chamavam-lhe a Fera, por disparar tiros com a fúria de um possesso. E soltou-se rumor de que a força do remate lhe vinha de barras de ferro que punha sorrateiro nas biqueiras. Numa tarde de 1932 teve de descalçar-se perante jornalistas para mostrar que nada escondia nas chuteiras. E foi nesse ano que o Tigre recebeu 50 mil pesos pelo seu passe, fazendo-se assim a primeira grande transferência da história da Argentina. E para assinar contrato, Barnabé ainda recebeu um carro de luxo. Vamos à pergunta? Para que clube foi Barnabé, jogador que se dizia que jogava com barra de ferro nas chuteiras? Hipótese A, Huracán. Hipótese B, Boca Juniors. Hipótese C, São Lourenço de Almagro. Ou hipótese D, River Plate. A partir de agora, 15 segundos para responderem. Estão concentrados? Ainda têm tempo? Então, já responderam os 2. Voltaram a responder diferente. O Luís respondeu a hipótese B, Boca Juniors. O Ricardo respondeu a hipótese D, River Plate. E agora, Ricardo, porquê River Plate? Ou era Boca Juniors ou era River Plate, porque falando-se tanto dinheiro na altura, uma das duas teria que ser, mas também não tinha uma certeza para esta resposta. Nem conheço o Barnabé, não é do meu tempo lá. Eu também não conheço o Barnabé, nunca ouvi falar no Barnabé. E então, conte-me lá, porquê é que Nunca ouvi respondeu a hipótese B? Porque, pela lógica do Boca Juniors ser das melhores equipes da Argentina, portanto, se ele era bom jogador, era natural que fosse para os melhores clubes, ou ia para o Boca Juniors ou para o River Plate, mas o Barnabé, francamente, nunca ouvi falar. Foi um clube onde teve o Saviola, o Di Stefano, o Falcão. Então pronto, então acertou ele. Então, o Luís diz-me logo assim, com a cara assim, um bocadinho tristonho. Então acertou ele. Ou seja, sabia o clube do Falcão, do Saviola, do Di Stefano. É isso? Pronto, então vamos lá ver se a resposta é exatamente D, River Plate.
Acertou ele, agora acertou o Ricardo. Portanto, o Luís nesta parte já, quando eu lhe falei dos outros nomes históricos do clube, ele já conseguiu chegar lá. Por isso, agora o Luís tem 50 pontos, o Ricardo aumentou, tem 35 agora, por isso estão os dois ainda bem posicionados para passar à próxima fase, por isso, venha de lá a 9ª história de hoje. Era extremo direito do Sporting, mas não só. Num festival de saltos no Coliseu, pôs o recorde do salto à vara em 2,85 m. Também ganhou várias corridas de barreiras e foi campeão e recordista dos 100 e 200 metros. Nos 100 metros fez ainda mais história. Foi a prova que o tornou o primeiro português a entrar em ação em Jogos Olímpicos. Golo seu e outro do irmão levaram à vitória sobre o Benfica, que deu ao Sporting o seu primeiro título no futebol, o Campeonato de Lisboa de 1915-1916. Um ano depois teve de deixar de jogar. Morreu em 1921, fechado num quarto de Lisboa, sendo terríveis os últimos dias da sua vida. Vamos à pergunta. Que futebolista do Sporting em 1912 se tornou no primeiro português a competir nos Jogos Olímpicos? Hipótese A, José Stromp. Hipótese B, Francisco Lázaro. Hipótese C, António Stromp. Ou a hipótese D, Francisco Stromp. 15 segundos a contar a partir de agora. Então, já responderam? O Ricardo respondeu a A, José Stromp, e o Luís respondeu a C, António Stromp. Por isso, o que eu posso concluir daqui é que, pelo menos um Stromp, vocês os dois achavam que era, é isso? Sim. Pronto. Não, eu sei quem era. Pois. Eu não achava. Eu só achava. Eu sei, não achava, eu sei quem era. Foi primeiro, ele era velocista, corria 100 metros ao erro, e foi o primeiro a competir nos Jogos Olímpicos. Morreu de sífilis. Vamos ver, e era então. irmão do outro. Era irmão do outro. Vamos então ver. A resposta é mesmo António Stromp, por isso acertou o Luís. 70 pontos para o Luís, 35 para o Ricardo. Já temos um vencedor, Ricardo. Ainda bem. Pronto, mas calma, o jogo ainda não acabou e agora, Claro. isto até ao final, É para jogar. é para jogar com toda a garra. Sendo os dois do Sporting, nós também quisemos, antes deles virem cá, nós queremos perceber um bocadinho quem é que são os nossos candidatos ao grande prémio. E por isso, quisemos saber aqui um bocadinho o que é que eles achavam do futebol. E os dois, para além de serem do Sporting, também concordam que Cristiano Ronaldo é, sem dúvida alguma, o melhor jogador de todos os tempos. de todos os tempos. Se bem que o Luís tem aqui uma variável. Não, todos os tempos, o futebol não se pode comparar porque é diferente. Portanto, eu vi jogar o Pelé, vi jogar o Maradona, vi jogar o Di Stefano, vi jogar o Ronaldo, vi jogar o Eusébio. Portanto, o futebol é diferente. Só que eu acho que, relativamente ao Ronaldo, ele é o melhor porquê? Porque consegue conciliar uma série de fatores. Portanto, ele não é o melhor cabeceador do mundo. O melhor cabeceador, se calhar, o Jardel era o melhor cabeceador que ele. O Messi, se calhar, consegue, numa cabine telefónica, fintar todos. Ele não consegue. Não tem a técnica do Messi. Só que ele consegue ter aquelas características todas que fazem o jogador de futebol bom acima da média. E consegue conciliar isso tudo. Depois, fisicamente, é um atleta. E tem uma coisa que é a constância. Portanto, a constância exibicional e a constância de não ter lesões também. Portanto, isso aconteceu com o Figo. Por isso é que ele também foi o melhor jogador do mundo. Portanto, o Eusébio também tinha lesões, mas estava sempre pronto para jogar. E agora falou de outro que para si também é, a par do Ronaldo, O Figo. Não, o Eusébio. O Eusébio, sim, o Eusébio. Quando nós perguntámos melhor jogador Sim, de o todos os tempos, Eusébio. disse logo Ronaldo e Eusébio. Sim, porque eu acompanhei, portanto, a minha juventude foi a acompanhar o Eusébio, não havia Ronaldo. O Sporting tinha jogadores que entravam e saíam, tinha o Yazal, tinha não sei o quê, mas não era um jogador rematador, não era o Eusébio, não, o Eusébio fazia a diferença. E conheceu pessoalmente, não foi? Você teve essa felicidade. Pouco tempo antes de ele morrer, ainda tive uma fotografia com ele. Não era amigo, mas cruzávamos quando falei uma vez ou duas com ele. Portanto, é um excelente exemplo de como é possível ser de Sporting e admirar um ídolo do Benfica. Não tem nada a ver uma coisa com Claro que sim. Ricardo, o Ronaldo porquê o melhor jogador de todos os tempos? Estou de acordo, engloba todas as características de um atleta excepcional. Vê-se que é completamente diferente dos outros. A forma como encara o jogo, o trabalho, tudo isso. É um exemplo não só para quem joga futebol, mas para quem quer realizar os seus objetivos, deve focar-se na imagem do Ronaldo.
precisamente por essa determinação Exatamente, é que ele verdade. sempre teve e que ele sempre passou para quem acompanha E precisamente continua a passar. a carreira dele e continua a passar. Por isso, vamos então agora para a última pergunta, uma questão de honra também, Ricardo. Claro. É para acertar, Claro, vamos é lá. para acertar. Portanto, tudo concentrado, Luís também é para acertar, podem acertar os dois, não há problema nenhum. Vamos então para as últimas imagens de hoje. Depois de muito ganhar no Sporting como jogador e treinador, por meados de 1931 puseram Arthur John, campeão de Portugal no Benfica, no seu lugar. Vendo o Sporting humilhado pelo Belenenses por 6-0 e 9-0, engalfinhou-se com o dirigente que o despedira. Com processo para o expulsar de sócio a correr, vendo-o amargurado no Martinho, amigo lamentou-lhe a desfeita. Não se faz o que te estão a fazer esses bandidos malandros pulhas. Deu-lhe uma bufetada. Disse-lhe: os diretores do Sporting podem ser bandidos, malandros, pulhas, mas só nós, sportinguistas, temos direito de dizê-lo. Suspenso por um ano, foi para o Saragossa. Tornou-se o primeiro português a treinar no estrangeiro. Vamos então à pergunta. Quem foi o primeiro português a treinar uma equipa de futebol no estrangeiro? Hipótese A, Cândido de Oliveira. Hipótese B, Augusto Sabo. Hipótese C, Filipe dos Santos. Ou hipótese D, Jorge Vieira. 15 segundos para responderem. O Luís já respondeu. O Ricardo ainda está a pensar, tem tempo, ainda faltam 8 segundos. Vamos lá? Vamos, Ricardo, numa. responder? Bora. Ah, respondeu. Olha, responderam os dois a mesma coisa. Hipótese C. Então acertámos os dois. Filipe dos Santos. E o Luís, diga lá, Luís. Acertámos os dois. Porquê que sabe? Tu, mas eu ainda não disse se a resposta estava certa ou não. Mas eu sei que é esta. Afinal, não estou aqui a fazer nada. Querem ver que eu posso vir embora? Conte-me lá. Porquê é que diz acertaram os dois? Porque eu conheço a história deste fulano e até tem uma coisa curiosa. Eu estou a fazer um género de um apanhado dos internacionais do futebol português. Nasceram, a história toda, onde eles, os clubes onde passaram, o currículo, portanto, e este é internacional do futebol português, este Filipe dos Santos. E acontece que a maior parte dos livros que estão publicados não tem a data de nascimento dele. Tem onde ele nasceu, mas não tem a data de nascimento. Não há livro nenhum que tenha a data de nascimento do Filipe dos Santos. E eu cheguei ao ponto de... E comecei a investigar, e cheguei ao ponto de... Até fui ao cemitério onde ele estava, fui ver o jornal quando ele morreu, fui ver quando é que ele morreu, fui ao cemitério do Lumiar, onde ele foi sepultado, para ver se estava lá a data quando ele nasceu. E ele não estava o nome do pai, da mãe, do avô, não sei o quê, o nome do pai, onde é que ele tinha morrido, não sei o quê, e não consigo apanhar a data do Filipe dos Santos. Não consigo apanhar Nem no cemitério? Nem no cemitério. Veja lá, porque esse campo já não existe. Portanto, foi para a vala como aquilo ao fim de 5. Ele morreu em 40 e tal, penso eu, e já não... Ok. Portanto, e coincidiu. Foi o Filipe dos Santos. É assim. Vamos então só confirmar se o Sr. Luís tem razão ou não. Claro, certa. Sim. Filipe dos Santos, por isso. Muito bem. Ele antecipou-se aqui e deu-me logo a resposta certa e por isso. Uma excelente explicação. Fantástica, maravilhoso. 90 pontos para o Luís, 55 para o Ricardo. Ricardo, adorei mesmo tê-lo cá, não estou aqui a ser hipócrita. Acho que foi uma experiência maravilhosa. Só falhou, portanto, aqui uma que podia ter dado aqui a volta, não interessa. 55 pontos. Agora, o que é que eu lhe digo? Não sai daqui de mãos a abanar, porque nesta primeira fase, todos os nossos 32 participantes vão receber uma assinatura digital mensal do nosso jornal A Bola, por isso o Luís vai continuar a comprar o jornal, não é? Mas agora também sabe que pode ler tudo online. O Ricardo, como é um homem das novas tecnologias, Só lê online, e por isso só lê bastante online, jeito. agora tem a assinatura mensal que pode utilizar e por isso mesmo é assim uma espécie de prémio consolação. Quero-vos agradecer uma vez mais. O Luís vai comigo até aos oitavos de final. O Ricardo, olha, vai até Aveiro com esta assinatura mensal. Agradeço aos dois, espero que tenham gostado. Foi mesmo um gosto ter-vos aqui. Foi todo nosso. Exatamente, por isso, até uma próxima oportunidade. Ricardo, Luís, até aos oitavos, lá nos encontraremos. Chegou o momento de me despedir, foram 45 minutos muito bem passados. Uma verdadeira aula de cultura futebolística que você aí em casa também pode acompanhar. E pode acompanhar todas as noites, de segunda a sexta-feira. No próximo programa estarei de volta com 2 novos craques e você também pode jogar aí desse lado.
Por isso, já sabe, de bola percebo eu, eles e você. Volte no próximo Liga 433.